Hoje eu resolvi compartilhar livros e fontes maravilhosas de informação e de formação com vocês. E contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a cantar muito cedo e música sempre foi minha absoluta paixão, E eu sempre achei que tinha uma orquestra atrás de mim e tudo que acontece tem uma trilha sonora, quer dizer, a minha vida é música, minha orelha é música, minha célula é música. E eu cantava por um instinto mesmo, era guts. E aí eu fui para estúdio, comecei a gravar jingle e fazia backing vocals para cantores mais famosos. Trabalhei muito em estúdio, muitos anos em estúdio. Mas naquela época as pessoas faziam um pouco de aula de canto, tinha uma ali, uma aqui, tinha uma que dava um pouco pro lírico, ensinava um pouco, enfim, um dia, deu ruim, né? Porque a gente passava horas gravando um disco só de samba enredo. Então canta, uau, 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 faz um canal, 2 canais, 3 e canta. Deu ruim. E aí eu fiquei sem voz. E eu precisava trabalhar, eu queria cantar e não saía. Fui no otorrino que me encaminhou para uma fono, que foi a pessoa que fez com que eu me apaixonasse pelo assunto, que é a doutora Silvia Pinho. E à época eu trabalhei muito intensamente com ela, porque eu precisava mesmo de um tratamento sério. Eu tive um problema que demorou para eu conseguir ficar bem. E aí ela me deu uma cópia em xerox, que era um livro francês sobre a fisiologia vocal. E eu me apaixonei por aquele assunto. E eu não sabia ler francês, eu ficava lendo, eu queria descobrir. Foi uma glória aquilo para mim, né? Foi um grande início. Aí eu fui pro Desvendar da Voz, que é uma linha mais para antroposofia. Achei um professor maravilhoso que me ensinou muita coisa. Fui para uma outra professora que foi me ensinando esses caminhos de autodescoberta, sabe? De que a voz está dentro. Aí um dia eu fui para Londres e o que eu queria mesmo, eu queria estudar a técnica do Alexander, porque o dia que eu ouvi a história do Alexander, eu fiquei apaixonada. Mas eu cheguei em Londres e fui procurar as escolas. Eu acabei achando a Thames Valley University e fui estudar canto lá. E aí quando chegou lá, eu comecei a me apaixonar por livros, porque tinha o Amazon.co.uk e eu comprava os livros e ficava enlouquecida. Então, sabe, o tal da voz, aí eu descobri esse livro aqui que foi uma bíblia para mim. Ele tá até com a espiral, porque uma hora ele foi ficando tão velhinho, tão rabiscado, que eu pus a espiral porque tava todo desmilinguindo. E livros de adeptos da técnica do Alexander. Eu descobri o Johann Sundberg. Então esse livro, meu Deus, assim, eu reli, tá todo rabiscado. Depois saiu aqui no Brasil, em português, que foi a Glaucia Salomão, que é uma fono magnífica que trabalha com Sundberg na Suécia, ela mora lá, e ela fez a tradução, que é a ciência da voz. Maravilhoso. Eu descobri essa Catherine Sutherland, que ela é uma dinamarquesa maravilhosa, ela tem um instituto lá, que é o Complete Vocal Technique. Eu até mandei uma aluna minha portuguesa, sugeri que ela fosse, ela foi, entrou, amou, conhece tudo da técnica da Catherine, ela é maravilhosa, e é nessa que a gente vai fazendo o conhecimento da gente se ampliar, e a gente vai conhecendo pontos de vista diferentes. E outra bíblia maravilhosa, que é a Estrutura do Canto, que já tem em português, né, porque eu li em inglês, que é a Estrutura do Canto. Esse livro que você vai degustando aos poucos, sabe? Tem dúvida e você vai lá, recorre. Para quem gosta de ler e se aprofundar o assunto, é lindo. Tem gente que não gosta, tem gente que quer entender da própria voz, que só quer ter o canto, não gosta muito de ler e que também tá tudo certo, tá ótimo. Mas para quem gosta, essas dicas de literatura e do que a gente pode ler, de fontes boas, de pessoas interessantes que escreveram esses livros legais, é o máximo. Mas eu queria fechar o assunto com uma coisa importante, né? Conhecer o nosso instrumento é muito importante para que a gente consiga trilhar esse caminho, seja profissional ou amador, mas dessa expressão vocal com esse conhecimento. E
quando você tiver um professor, é super importante que você siga aquela linha por um tempo. Porque quando a gente mistura muita coisa de linha na hora do canto, a gente pode ler e se informar. Mas esse professor que criou aquele caminho dele, é importante que você siga por esse caminho e aproveite o que tem desse caminho. E a mistura de duas visões não é legal, porque você vai ficar confuso. Então, eu criei o meu método de ensino e a forma como eu ensino baseado em todo esse conhecimento e tudo isso que eu fui lendo e aprendendo no decorrer da minha vida. Depois, óbvio, com a faculdade de fonoaudiologia, especialização em voz e todos os milhões de cursos que você vai fazendo, a gente vai aprendendo, mas vai criando o próprio caminho. Então, tem aula com uma pessoa, continue por aquele caminho para você sorver todo aquele conhecimento. E aí, procurar uma outra coisa. Não impede leituras e discussões sobre o que você leu e dúvidas com o seu professor. Aliás, vai te enriquecer imensamente. Então, qualquer dúvida é só mandar inbox, pergunta, mando todas as dicas e as referências. Até já!